Paz e graça, povo de Deus, paz e graça. Espero que estejam todos bem. E para o nosso estudo de hoje, ou para a nossa palavra de hoje, eu trago o tema Nós Podemos Fazer. E para falar deste tema, nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 11 e no verso 12. E assim diz a maravilhosa palavra do Senhor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. Palavra do Senhor. E uma pergunta: será que nós estamos prontos para viver o que acreditamos? Se os tempos ficarem mais difíceis ainda, quando nos falarem da morte, será que estamos preparados para viver no que acreditamos? A palavra, Deus, Cristo. É uma pergunta que cada um saberá responder. Cada um tem a sua resposta. Porque nós, na verdade, não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo da morte. Porque o problema não está em morrer, mas está em morrer em Cristo. Está na maneira conforme vamos morrer e onde vamos morrer. Vamos morrer em Cristo, vamos morrer sem Cristo. Aí está o problema. Então, nós devemos, se nós morrer acreditando em Cristo, acreditando na salvação, nós temos uma vitória. Por quê? Porque é uma morte sem tristezas, é uma morte sem choros, é uma morte sem lágrimas, é uma morte sem arrependimento. É uma morte de alegria, é uma morte da salvação. Porque se nós vemos, a palavra nos diz em Filipenses, no seu capítulo 1 e no seu verso 21, ele diz que, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se para nós viver é Cristo e morrer é lucro, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos preocupar. Nada pode nos preocupar. O problema é que hoje em dia nós nos apegamos muito nas coisas materiais, nas coisas desta terra em que nós estamos. E nós não pensamos na eternidade, ou melhor, na eternidade. Nós vivemos pensando simplesmente no agora. Mas nós esquecemos a eternidade. E nós esquecemos que a eternidade é para sempre. Ela dura para sempre. E que nós devemos nos assegurar a essa eternidade. E devemos nos perguntar se estamos no bom lugar, caminho à eternidade. Perdão, estou um bocadinho cansada, quase que não dormi nada. Então, não é mal sermos abençoados. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós buscamos bênção de Deus. Todos nós buscamos a prosperidade. Mas será que nós estamos a buscar bem e no bom lugar? Será que nós estamos a buscar como deve ser? Será que nós não estamos a nos apegar muito nesses bens, nessas bênçãos que são desta terra, que são deste momento em que estamos? Será que nós não estamos a perder a nossa vida para um outro lado, em vez de perder para Cristo? Porque nós sabemos que o céu se descreve como um lugar maravilhoso, em que as portas do céu são portas de pérolas. E essas pérolas Deus também nos concede e nos deu. Todo tipo de pedra Deus nos deu, pedras preciosas, magníficas. Mas será que nós recebemos essas pedras? E se recebemos, aonde é que nós colocamos essas pedras? De que forma foram feitas ou são feitas as nossas portas? E quais são as nossas portas? As nossas atitudes, os nossos passos? O que fizemos, como fizemos, onde fizemos?
com quem fizemos e o porquê fizemos. E nós vamos ver no nosso livro, em Lucas, capítulo 10, no verso 19, a palavra diz: olhai que vos dei o poder de andar sobre cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. O diabo tem poder, mas nós temos poder e autoridade. E se nós temos poder e autoridade, nós não podemos deixar que Satanás vence, porque Deus nos concedeu autoridade. Não importa o poder que o diabo tenha, Deus nos concedeu autoridade. Então somos nós que devemos deixar de abrir portas para o diabo fazer o que ele quer na nossa vida, atingir aonde ele quer na nossa vida. Porque nós é que permitimos que ele faça e que ele entre na nossa vida. Porque nós não estamos a utilizar o poder e a autoridade que nos foi concedido. Nós recebemos poder, recebemos autoridade para pisar sobre tudo e todos que o diabo envia. E quais são esses tudo e todos? Quando vimos falar de cobra e serpentes, não quer dizer que não vamos sair de casa, vamos para a rua e na primeira esquina vai aparecer uma cobra como tal. Não. Essa cobra são os problemas, os nossos pensamentos, que nos dizem que nós não podemos, que nos dizem que nós somos fracassados. As injustiças que nós vivemos neste mundo por parte de outras pessoas. Aqueles que se levantam contra nós e que dizem que você nasceu para não ser nada nem ninguém. São esse tipo de cobras e serpentes em que nós vamos pisar com a autoridade que Deus nos deu. E como é que nós vamos utilizar? Mostrando a essa pessoa que nós podemos. E como é que nós vamos mostrar que nós podemos? Buscando, lendo, vivendo a palavra de Deus. Levantando de manhã cedo. Ora, Pai, eu estou aí na luta, eu estou aí procurar. Você está aí, não estás aí sozinho, estás aí com Deus. E Deus vai abrir as portas, porque Deus que abre as portas. É Deus que faz. Nós, quando temos experiências com Deus, tudo se transforma. Quando somos jovens, no momento da nossa vida com Deus, quando estamos a dar os primeiros passos, nós somos jovens. E muitas das vezes nós vivemos pelas nossas sensações, pelos nossos pensamentos. Mas à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos crescendo. E aí Deus já não quer que nós vivemos pelas nossas sensações, pelos nossos pensamentos. Não, será que é minha ideia? Será que foi isso? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu que estou a pensar isso? Não. A partir desse momento, Deus começa a nos dar a capacidade de ir mais longe. Deus começa a nos dar o entendimento de que não é sensação minha, não é pensamento meu, mas é Deus a falar comigo. É Deus a me mostrar que tu podes fazer isso. Tu deves fazer isso. E nós já estamos no momento de acreditar que Deus ele quer trabalhar em nós. Que Deus ele quer trabalhar conosco. Que Deus ele quer nos usar. Porque Deus sabe que nós podemos. Todos nós podemos. Nós só precisamos nos disponibilizar, nós só precisamos acreditar. Precisamos abrir os ouvidos para Deus e fechar os ouvidos para Satanás. Fechar os ouvidos para o mundo, fechar os ouvidos para os maus conselhos, fechar os ouvidos para aquelas pessoas que nos desprezam ou acham que nós não podemos nada e que vêm e que dizem: você está a lutar em vão, você não vai conseguir, para por aí, é melhor não continuar, estás a perder tempo. E devemos abrir os ouvidos para Deus que está a dizer: filha, levanta-te, é hora de começar, é a hora de vencer, a hora é agora. Eu te dei a espada está na sua mão, então você tem que abrir caminhos, tira todos os troncos que estão no teu caminho e avança. Nós precisamos crescer em Deus e com Deus. Nós precisamos todos os dias acreditar que é possível, eu posso. Hoje não consegui, amanhã eu vou conseguir. Primeiro a palavra de Deus, depois o resto. Porque a palavra de Deus diz que nos será dado consoante a nossa fé.
E Deus é fiel para nos dar o que Ele prometeu. Nós estamos sempre a dizer, não posso fazer, não consigo fazer, eu não vou chegar lá, eu não posso, isso aqui não é para mim, isso é para o outro, isso é para o fulano. Porque isso são pensamentos que Satanás põe na nossa cabeça. Isso são ideias que outras pessoas vêm e dizem, não vais conseguir. Porque ele não consegue, porque ele não conseguiu. Então ele acha que deve também transformar isso na tua vida. Mas não são as pessoas que devem transformar na sua vida aquilo que elas pensam, aquilo que elas fracassaram. Porque não é o facto de eu fracassar que eu vou acreditar que você também vai ser fracassado. Se eu fracassei, faltou alguma coisa em mim que me fez fracassar. E eu não sei se essa coisa que eu não fiz, essa coisa em que eu não me dediquei, você está a se dedicar, você está a fazer. Então não posso achar que você vai ser fracassada porque eu fracassei. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. E não podemos deixar que as pessoas nos dizem que nós não podemos, nós não conseguimos e nós não somos capazes de fazer. Quem capacita é Deus. Nós nos disponibilizamos, Deus nos dá a capacidade. Nós buscamos e Deus nos dá a força. Nós trabalhamos e Deus coloca a sua mão e Deus põe lá que tudo aconteça. Nós não podemos pensar que não. Aqui estão a dizer isso, então eu tenho que sentar, tenho que parar, acabou. Para mim, aqui, a estrada para mim acabou. A estrada só vai acabar quando Deus disser acabou. Porque Deus sempre estará na nossa estrada, Deus sempre estará conosco. Não é o facto de você hoje queimar a panela do arroz, ou fazer um arroz salgado, ou fazer um arroz cru, que você vai achar que toda a tua vida você vai fazer arroz queimado, arroz cru, arroz salgado. Fizeste hoje o arroz cru, fizeste hoje o arroz salgado, amanhã tenta de novo, e depois da manhã tenta de novo, e todos os dias vai tentando, e todos os dias, e hoje você sabe, não, eu salguei porque pus muito sal, então hoje vou diminuir o sal. O arroz ficou papa porque pus 1 litro d'água, então vou pôr meio litro d'água. O arroz queimou porque eu pus o fogão no máximo, então vou pôr no mínimo. E você vai ver que a cada dia que passa, hoje já não vai salgar, amanhã já não vai queimar, amanhã já não vai ficar papo o arroz, já vai ser um arroz solto. Assim também é a vida com Deus. Você acordou hoje, só conseguiste orar 2 minutos. Não fica triste. Amanhã, põe de novo de joelho, ora 3 minutos. Amanhã de novo, lê a Bíblia, 1 versículo, 2 versículos. Não estás a conseguir, não tem problema. Amanhã, lê mais 3 versículos. Depois da manhã, mais 5 versículos. Depois da manhã, vai ver que estás a ler já um capítulo. Estás a meditar, estás a louvar, estás a entender. E o que você tem que fazer? Queres pregar o evangelho? Achas que não estou a conseguir, eu vejo todo mundo a pregar, mas eu não estou a conseguir, o que eu tenho que fazer, por que eu não consigo? Na tua casa, pega as cadeiras, arruma como se tivessem pessoas sentadas, começa agora a pregar. Prega como se tivessem pessoas aí, você não está a ver pessoas, mas os anjos estão aí. Prega para ti mesma, põe-se de frente do espelho e começa a pregar, porque a vida é assim, o pregar é falar do que nós estamos a viver, é falar do que acontece no nosso dia a dia. Você lê a palavra e essa palavra que você vai ler, você vai meditar e você vai implementar naquilo que nós estamos a viver. A Bíblia fala de amar. Será que nós estamos nos amar? Então você vai falar sobre o amor. Você vai ler na Bíblia, vai meditar, vai entender o que é o amor. Então vai falar consoante o que é o amor, porque nós não estamos a viver pelo amor. Pega, não importa, a cadeira está vazia. Prega, não pensa que não estou a pregar para o vento, não. Prega na tua casa. Estão a te ouvir, não estão a te ouvir, estão a te falar porque não, agora vai nos evangelizar. Não liga. Ainda que as pessoas estiverem a passar de um lado para o outro, ainda que as pessoas estiverem no telefone, ainda que as pessoas estiverem a ver filme, ainda que as pessoas estiverem a comer, você continua a pregar como se elas estão a te prestar atenção. Você vai crescendo, é assim. A perfeição vai chegar. Você não pode dizer não consigo e pronto, fica sentada, não consigo. Eu não posso fazer, eu não vou conseguir fazer e acabou. Já disse não vou conseguir, então não posso mais tentar nada. Porque quando Deus nos envia com a graça. Deus não nos envia com medo nem para o medo. Então o medo não pode nos controlar. O medo não pode ser a chave da nossa vida, não pode ser a chave do nosso viver, do nosso dia a dia, das nossas ações. Nós devemos fazer e ser aquilo que Deus quer que nós fazemos e sermos. Só vai ser se você persistir. Só vais fazer se você persistir. Nós devemos perceber que nos dias de hoje nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra contra o nosso pensamento. Nós estamos em guerra contra as nossas emoções. Nós estamos em guerra contra os nossos filhos. Nós estamos em guerra contra os conceitos ideais que metem na nossa cabeça ou que nós pusemos na nossa cabeça sobre Deus, o nosso Criador. As dúvidas que nós colocamos. As incertezas. Tudo isso é guerra. Nós estamos em guerra. E hoje em dia existe guerra contra tudo que é bom. Então, nós temos que combater. Não é obrigação dos não crentes combater contra essas guerras. É obrigação, dever dos crentes combaterem contra isso para levar aos não crentes a chave. Se você não fazer, se você não se disponibilizar, Deus vai levantar alguém disponível. Deus vai levantar alguém que se disponibiliza. E essa pessoa vai receber consoante a sua fé, a sua dedicação. E você também vai receber consoante a tua fé, a tua dedicação. Por quê? Porque você pode, mas simplesmente você pôs na tua cabeça que você não pode. Porque você esqueceu que não é você sozinho que vai se capacitar, mas é Deus que te capacita. Você esqueceu que é Deus que te chama e que é Deus que te envia. Você esqueceu que é Deus que está a dizer, faz assim, assim, assim. E se você fazer conforme Deus está a falar, você vai ver que você consegue. Você vai ver que o medo não te tomou conta. Porque o medo não pode tomar posse da tua vida. O medo não pode tomar posse das tuas ações. Deus é que tem que tomar posse das tuas ações e da tua vida. É nosso trabalho falar do Evangelho. É nosso trabalho falar de Deus. É nosso trabalho levar a paz. É nosso trabalho levar o amor, a alegria, a tranquilidade. Então, se nós tivermos medo, se nós continuarmos, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não estou preparada para isso. Deus nos conhece antes dos ventres das nossas mães, então Deus sabe o porquê que Ele nos chamou, porquê que estamos aqui, o que podemos, o que não podemos. Vamos deixar de estar toda hora. Não, eu não consigo, eu não tenho a vossa capacidade. Isso aqui mesmo é para vocês. Tudo é para todos. Por isso é que Deus nos chamou a todos. Agora, os escolhidos serão aqueles que vão se disponibilizar. Os escolhidos serão aqueles que vão aceitar esse chamado. A palavra em 2 de Coríntios 10, no seu verso 4. 2 de Coríntios 10, no verso 4, diz assim: de fato, as armas da nossa luta não são humanas. O seu poder vem de Deus. E são capazes de destruir fortalezas. Nós destruímos os racinos precursores. Vou até o 5. E qualquer poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, obrigamos toda a inteligência a desobedecer a Cristo. E estamos dispostos a punir qualquer desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Eu fui até o verso 6. Então, nós devemos parar de agir por nós mesmos e começamos a agir por Deus e com Deus. Porque aí vamos entender a essência do chamado. Vamos entender a essência do nosso propósito. Nós não devemos nos culpar por acreditar em Deus, por aceitar Deus e por confiar em Deus, por aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E não devemos permitir que outros nos façam crer que acreditar em Deus, buscar Deus, nos fracassa. Porque buscar Deus, acreditar em Deus, nos fortalece. Deus não é fracasso. E Deus não nos chamou por fracasso. Nós não devemos ser orgulhosos, mas nós devemos usar da audácia que Deus nos deu. A audácia da nossa fé para fazer bem e para entrar nesse combate. Porque nós ouvimos na palavra que as nossas armas não são corporais, as nossas armas não são humanas, mas as nossas armas são espirituais, são celestiais. As nossas armas vêm de Deus. Ainda que haja fortalezas impedindo que nós avancemos para esta guerra,
Nós vamos ir para esta guerra porque a arma que nós temos é para destruir essas fortalezas. Fortalezas, em outras palavras, são os muros que normalmente os militares ou os governos fazem para que fica um guarda lá no mais alto para controlar o ataque e depois avisar e entrar em combate. Então, essas fortalezas, nós, como filhos de Deus escolhidos, chamados para o combate, chamados para essa guerra que estamos a viver hoje, nós temos essas armas. E essa arma espiritual, essa arma que vem de Deus, é para lutar contra as nossas emoções, contra os nossos pecados, contra a nossa preguiça, contra o nosso medo, contra aquilo que diz que somos incapazes, contra aqueles que põem muros no nosso caminho, na nossa estrada, para dizer que nós não iremos avançar. Todos podemos. Nós temos medo de passar por certas situações complicadas, situações tristes, mas, meus irmãos, minhas irmãs, essas situações, acreditem ou não, nos tornam fortes. Quanto maior a turbulência, quanto maior a dificuldade, maior a vitória. Por isso, não vamos parar. Porque tudo aquilo que Satanás usa para o mal contra você, contra a tua vida, contra o teu propósito, contra a tua caminhada, Deus usa para fazer o bem na tua vida, na tua estrada. Então, vamos nos lembrar, todos nós podemos e todos nós vamos escolher fazer porque podemos e somos chamados a fazer. Lembremos-nos, não fizemos sozinhos porque queremos ou porque somos fortes demais. Mas é Deus que nos fortifica, é Deus que nos dá capacidade, é Deus que nos prepara. Tudo o que nós precisamos é nos disponibilizar. Tudo o que nós precisamos é levantar, abrir a Bíblia, ler um versículo. Tudo o que nós precisamos é lutar para corresponder ao chamado e à capacidade que Deus está nos a dar. Porque Deus vai nos dar capacidade de hoje, amanhã. Nós vamos ficar ali, não conseguimos, sempre não conseguimos. Deus vai ver que não é que Ele não consegue, mas Ele não quer. Existe diferença em não conseguir fazer e não querer fazer. Porque quando você quer fazer, Deus te capacita a fazer e você consegue. Quando você não quer fazer, você nem dá tempo para aprender. É como se você quer aprender a ser marceneiro. O mestre está a explicar como pegar a ferramenta para começar a obra. Você não está interessado. Então o mestre está a falar sozinho porque você está aí, mas o teu pensamento está longe. Você não está a perceber, você não está a ouvir. Mas quando você quer aprender a ser marceneiro, o mestre está a falar para ti. Você está atento, você pega no material, você faz sozinho. Você diz, mestre, eu vou tentar sozinho. Eu vou fazer primeiro, se eu fizer errado, o mestre depois me explica. Então vamos ver em que lado estamos. No lado de queremos aprender e lutamos para aprender e poder fazer, ou no lado de que não queremos aprender e também não lutamos para aprender a fazer. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.